Olá, vamos conversar sobre bicicleta, sobre discotecagem, vamos falar sobre Novo Hamburgo. O meu convidado de hoje é natural de Novo Hamburgo, filho do seu Luiz e da dona Soleni, é comerciante, mecânico de bicicletas e DJ. O marido da Kátia resgata em sua discotecagem os sons dos anos 80 e 90. Pai da Ana Carolina, cresceu em meio ao esporte e é atualmente suplente de vereador em Novo Hamburgo, tendo assumido em várias oportunidades a cadeira de vereador. Hoje teremos uma conversa de peso com Giovanni Cruz Pereira. Esse eu não conheço. Giovanni ninguém conhece, Conheço né? o Caju. Falar em Caju ou em Arduino, todo mundo conhece agora. Ou Giovanni Caju, daí tudo certo, né? Mas eu também, na época de guria, eu me criei muito com o Arduino, né? O Arduino, por causa do meu pai, né? Por que Caju, hein? Cara, isso é uma conversa engraçada. Até essa questão do bullying é muito engraçado a gente falar sobre isso, porque nos anos 80 era totalmente diferente do que é hoje, né? Bullying, né? Todo mundo tinha um apelido. E eu, quando eu comecei a jogar handball na sociedade ginástica, o cara que jogava do meu lado é o Caio Grefe. Tá? Cara, figura sensacional, né? E aí aconteceu o seguinte, ele disse, eu tenho que te botar um apelido. E eu, tá, né? Ele falou, pá, cara, tu é a cara do Tomate. Eu falei, Tomate? Pô, eu lembro que o Tomate é um cara que andava de skate na pista da Kik, que era de Porto Alegre. Eu falei, putz, mas você não vai pegar, né? E aí ele disse assim, ou Caju. Eu falei, por que Caju? Eu falei, pô, teu nariz parece uma castanha de caju. Caju. Daí eu lembrei do meu pai, né? Meu pai, com aquela sabedoria dele, né? Ele disse assim, o apelido que pega o que tu não gostar. Aí eu fiz de conta que eu não gostei do Caju, porque tu imagina, toda vez eu tenho que explicar por que tomate. Caju era só olhar pro nariz, né, cara? Tava explicado. E assim, ó, eu ganhei uma cirurgia, né? Eu tinha que fazer duas. Eu fiz uma, que eu tirei aqui o meu calo ósseo, digamos assim, né? A minha castanha. O meu nariz não era maior do que o do Issur, era bem maior do que o do Issur. Tanto que no 25 o pessoal achava que a gente era irmão e tal, porque os narizes eram parecidos. E aí a segunda era para fazer isso aqui, ó. Eu teria que endireitar a ponta. Mas eu era atleta de handball, né, cara? Eu vivia tomando bolada, cotovelada, pra você. O que melhorar tá ótimo. Aí eu não quis fazer a segunda, mas o apelido ficou e carrego ele até hoje, né? Com carinho. Isso. É o Arduino, pros bem antigos, né? Arduino de infância. Marcou época, né? Sim. Meu Quantos pai... anos foram de Arduino? Cara, meu pai... Tanto assim, ó, o pessoal achava que o meu pai era dono, né? E o pai era funcionário do Arduino. Ele veio pra cá em 64 e foi muito engraçado o como ele veio parar em Novo Hamburgo, né? Porque naquela época ninguém queria vir para Novo Hamburgo porque só se falava alemão aqui. E aí o pai disse assim, não, mas eu aceito o desafio, eu vou para lá. Mas tu sabe falar alemão? Não, mas eu atendo um mudo, um surdo, um deficiente visual. Como é que eu não vou atender um cara que fala alemão? E veio para cá, se apaixonou por essa terra, logo depois, era para ele ficar 3 semanas. Daí a minha mãe veio, minha mãe se apaixonou por Novo Hamburgo e marcaram morada e estão aí até hoje. Nunca mais. Então ele pai ficou... falecido há pouco tempo. Sim, foi 21 de julho, né? E foi um dia depois do Dia do Amigo. E aí ele trabalhou no Arduino até 95. Aí mandaram ele embora. 30 anos. Ele teve... Cara, ele trabalhou 59 anos com bicicleta, né? Quase 60. E aí a gente abriu a nossa loja própria no dia 5 de abril de 1995, aniversário de Novo Hamburgo. Então a ligação com a cidade sempre foi muito forte, né? E quis o acaso, né, que a terra que eles adotaram fizesse aniversário no dia que ele abrisse o negócio dele, né? Ou talvez não seja mero acaso. Eu adorei essa camiseta aí. Essa camiseta aqui é mais uma das obras, né, do Márcio Matos, né? Lá da Make barbearia. Maya great again. O Márcio Matos, lá da Barbearia 2015, ele fez aquela com o hino da cidade, que eu uso bastante. Inclusive caiu no gosto, né, do pessoal do Progressistas na nossa campanha de 20, mas não foi nada político. Eu comecei a usar a camiseta, o pessoal viu, caiu no gosto. Cara, quase todo mundo do partido tinha uma, né?
Mas ele tem umas ideias bem bacanas. Ele fez várias camisetas, né? Tu falou do handebol, mas handebol é só um pedaço da tua prática esportiva. Sim, sim. Eu comecei... O que acontece? Justamente essa coisa que nós estamos falando, que antigamente todo mundo brincava, pegava no pé um do outro. Cara, eu frequentava a Sociedade Aliança, tá? E aí, nós jogava futebol. Então, toda aquela galera do tênis jogava futebol. Eu que veraneava lá também. E eu era muito ruim jogando futebol. Cara, eu era muito atucanado, assim. Então, teve 2 vezes que eu consegui fazer gol contra, velho. Uma vez meu pai e minha mãe assistindo, eu fiz um gol contra, e uma outra vez. Aí pegou o apelido de traição, velho. Bah, ninguém queria o traição no time, né? Que era o jogador a mais pro outro, né? E eu pensei, cara, eu tenho que me inventar em alguma coisa, né? Aí meu irmão andava de skate antigamente, nós tínhamos skate em casa. Comecei a andar de skate, passei pelo basquete, né? Um pouquinho pelo vôlei, mas muito pouco pelo vôlei. E, cara, eu me encontrei no handball, né? Fui atleta de handball dos 14 até os 21. E aí... Sem esquecer do ciclismo. Cara, o ciclismo eu nunca cheguei a ser um praticante ativo, né? Eu andava todo dia, mas nunca foi um esporte, assim. Então, pra mim, a ligação... Pra ti, ciclismo não é esporte. Nunca foi o modo de meu vida. esporte, né? Até assim, inclusive a gente tem muito essa ligação no nosso comércio, que a gente atende muito mais o pessoal que usa a bicicleta como meio de transporte e como lazer, e não como esporte de alto nível, coisa. Então a gente sempre teve essa ligação um pouco diferenciada, né? Nunca foi pela prática competitiva, assim, né, esportiva. Então eu sempre andei muito de bicicleta, sempre fui um apaixonado por bicicleta, mas nunca competi. Até porque eu acho que teve muito do meu pai sempre, ele não gostava de misturar as coisas. Então, talvez aos olhos dele, ele nunca me incentivou muito pra bike, pra dizer assim, bah, o cara é filho do Arduino lá, e ele não era o Arduino, ele era apenas um gerente, né? Acho que até também isso pesou um pouco, sabe? Mas eu nunca foi uma coisa que, pá, eu quero competir, nunca me passou pela cabeça. Aí no handball, sim, no handball eu me dediquei bastante. Como jogador de handball, eu era um cara muito esforçado, né? Mas não passava disso, né? E eu sempre falo, né? Que eu carreguei comigo também o peso do melhor jogador do time tá do meu lado, né? Que era o Caio. O Caio era um baita de um armador, né? Um armador direito. Tu jogava de ala. E eu jogava de extrema. Extrema. Né? Eu era extrema esquerda. No handball, tá? Eu era extrema esquerda. Então o que acontece? Ou eu iniciava a jogada e ela finalizava no outro lado, ou a jogada iniciava de lá e o Caio finalizava. Se a bola respingasse em mim, era pepino, velho. Porque se o Caio não resolveu, era eu que tinha que resolver. Eu não tinha ângulo, marcação dupla, então era um terror, né? Mas, cara, o esporte, ele te ensina muita coisa, Novo Hamburgo né? que rendeu a nossa goleira da seleção. Sim, o handball feminino, handball, né? O handball feminino no hamburguense foi muito forte, né? Novo Hamburgo foi, nos anos 90, foi capital do handball feminino, né? Ô Caju, como nasce a discotecagem? Como é que nasce o Caju DJ? Cara, eu sempre assim, ó, eu sempre gostei muito de música. Eu comecei a sair muito cedo, né? Primeira vez que eu saí à noite foi no Vagão News, no aniversário, eu tinha 13 anos. Aí a segunda vez que eu fui, foi no último vagão da década de 80, que ia começar os anos 90. Então, assim, eu sempre gostei muito. E o meu pai sempre falava o seguinte, tu quer sair, tu vai sair. Tu tem a tua liberdade. Tuas notas têm que estarem boas, teu comportamento tem que estar bom. E aí ele sempre frisava uma coisa muito importante, fica longe dos bolinhos. Ele não falava, que é droga, que isso. Ele só falava o seguinte, fica longe dos bolinhos. Vai fazer tua festa, então não tem problema. Mas se eu pisasse na bola, nota baixa, ou brigasse em casa, falasse... Não é brigar em casa, falar alto com um dos dois, cara, já era castigo e falou, não tem vagão, não tem nada. Então, assim, eu comecei a frequentar o vagão. Depois eu comecei a frequentar muito o Express Pond, né? E a ironia da coisa, cara, é que mesmo sendo atleta de handball da ginástica, eu nunca fui na sauna. Tu acredita nisso? Porque a sauna era os domingos, segunda tinha aula, não vai. Eu treinava às vezes até 10 horas da noite, no domingo, mas não podia ir na sauna. O treino normalmente era no domingo das 6 às 8. A gente chegou a treinar até 10 horas.
Mas não, aí é prática esportiva, tu vai tomar banho e vai Pessoal dormir. chegando pra sauna E nós saindo do treino. pra casa. É. E nem questionava. Não é não, né? O combinado não é caro. Mas daí ficava ali perto das picapes? Como é que é? Não, cara, eu sempre fui muito festeiro, assim, eu sempre gostei muito de dançar, né? Pra mim, eu saía pra extrapolar, brincar. Eu sempre fui muito ruim de desdobrar, né, Rodrigo? Eu sempre era aquele cara, assim, ó, que tentava conquistar pelo seu amigão e tal. Cara, e sempre me dava mal, né? Porque o amigão nunca fica com ninguém, né, cara? Todo mundo gosta de ti, mas tu não fica com ninguém. Então, o que acontece? Eu saía pra me divertir, meu, sabe? Então, eu dançava muito, curtia muitas músicas. E aí, eu comecei a fazer o quê? Eu saí do Oswaldo Cruz e fui pro Pasqualini. E aquilo foi um choque de realidade pra mim, né? Porque eu saí de uma escola particular, onde eu, teoricamente, era um dos mais pobrinhos, parei pro Pasqualini, que eu era rotulado de rico. Então, o que acontece? Nós conversando, e às vezes nós fazíamos uma reuniãozinha, tinha um aniversário de algum aluno, eu levava as músicas pro pessoal. Então, eu queria levar um pouquinho daquela experiência, sabe, para eles. E aí eu fui pegando gosto pela coisa, fui pesquisando música. E aí, naturalmente, comecei a tocar isso naquela época. Mas de uma maneira muito amadora, né? Que ano ia ficar, João? Pá, eu tinha 14, 15. Eu toquei até uns 18. Quando Na eu época cheguei. com disco, então. Tudo com. Cara, com disco era uma maravilha, né? A maioria das vezes era com fita, né? Fita. Fita, cassete. Fita. Tu tinha que rezar a novena pra estar dando aquela música na rádio e o comunicador não podia fazer o merchan dele. Quando entrava a vinheta, entrava Pá! a música que tu queria e entrava a Meu vinheta Deus depois. do Como é que céu, tu podia cara. gravar isso, né? Então, assim. O gurizado não tem noção do que a gente tá falando Não. aqui. Era o inferno. Então, o que acontece? Depois, cara, pra te tocar de toca-disco naquela época, tu ter 2 toca-disco bom, tu ter discos, era tudo extremamente caro. Tu imagina que um disco naquela época era 50, um disco importado era $50. Naquela época, $1 era igual a uma URV. Tu lembra? Lembro. Então, tu imagina hoje, $50, R$250 um disco, né? Então, logo depois eu parei, não apareceu oportunidades, eu não segui, né? Nessa tocada aí. Começamos a trabalhar na loja, muito firme ali. Todo início, né, muito difícil, então o foco era só loja, né? Então eu fiquei só como um entusiasta, assim, curtindo o som, tudo, mas nunca mais toquei. Voltou quando? Cara, eu fui voltar Começou a muitos ser anos. uma coisa legal e frequente tua, assim, Eu quase sempre- um negócio Não, também, né? eu praticamente, cara, eu sempre fui muito festeiro. Tipo, eu evitava sair em sexta, né, por causa do meu trabalho, mas sábado eu voltava pra casa só com o sol alto já, né? Então eu sempre gostei muito. E o que acontece? Eu fui ajudar uma pessoa numas festas que ele fazia. E eu falava assim, fulano, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado. Tu tá tocando num lugar que tem uma característica, então tu tem que tocar as músicas desse lugar. E ele fazia uma miscelânea maluca, sabe? E eu fui pegando gosto, fui ajudando. E logo depois eu participei de 3 festas grandes de um projeto aqui de Novo Hamburgo. Por algumas divergências, eu não era sócio, eu só tocava. Então, toda a organização era dele, tudo. Nós tivemos umas divergências e eu achei que a coisa estava ficando até de uma maneira meio perigosa, assim. E eu resolvi me afastar. Mas não teve nenhuma briga, nada. Me afastei. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, eu já tinha comprado uma controladora, fone de ouvido, um notebook só para isso. E aí a coisa começou a acontecer naturalmente, né? Que ano foi esse Caju? Foi, acho que em 16, cara. Como é que nasce o Caju político, hein? Cara, eu acho que... Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Giovanni Pereira, o Caju.
investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro, sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo, observo, aprendo e me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Giovanni Pereira, o Caju. Caju comerciante, o Caju mecânico de bicicletas, o Caju DJ. E agora eu quero falar com o Caju político, um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau de 21 a 23 de novembro, Serra Parque em Gramado, Calçado se encontra na Zero Grau e o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. E aí, Caju, quando é que nasce o Caju político? Sabe que um dia, eu conversando com o Jaime lá na Câmara de Vereadores, eu acho que nasce o Caju político lá no Oswaldo Cruz. Porque... Pequenininho, então. Isso. Lá se formou duas lideranças, assim. Uma fui eu e outra era a Roxane Killing, que depois foi Glamour, eu só não me recordo o nome. Então eu e a Roxane, nós sentávamos um ao lado do outro. A gente cresceu assim, ó, do pré à quinta série, sempre dividindo a classe, sabe? Um ajudando o outro. E era quase sempre assim, ó, ela a presidente da turma, eu vice ou vice-versa. E aí depois foi indo. No Pasqualini a mesma coisa, eu sempre era o líder da turma, era eu que ia falar com os professores. Então eu sempre tive uma certa liderança ali. Mas até eu brinco, né? Nunca foi meu sonho de criança ser político, entendeu? Só que pelo fato de se posicionar, de ter uma voz mais ativa, isso foi naturalmente, né, acontecendo. Aí eu lembro que na primeira eleição do ISUR, eu ajudei ele. E depois eu vi o trabalho dele Até na então Câmara. tu não tinha nenhuma militância. Nenhuma pretensão. Tanto que uma vez, na época do boliche, o pessoal queria que eu concorresse. Eu falei, cara, eu vou concorrer, eu não me chama atenção isso. Só para dizer que, eu vou... Não me serve, entendeu? Aí depois o ISUR foi eleito, começou a fazer um bom trabalho. E o ISUR foi uma inspiração, sabe? E aí na outra eu disse, cara, eu vou ir. Porque uma coisa que a gente aprende, né, Rodrigão, é que aquelas cadeiras elas não vão ficar vazias. Alguém vai sentar naquelas cadeiras, né? Então, que sejam pessoas que realmente representem a comunidade, né, que desempenhem um bom trabalho. E eu pensei, cara, eu quero dar minha contribuição. Né? Porque todo mundo fica, não estou satisfeito, eu ia fazer diferente. E daí tu fala, por que tu não vai? Não é para mim. Daí chegou uma hora que eu enchi o saco, sabe? Todo mundo que tu conversa, que tu se identifica, pensa parecido contigo, não é para mim. Eu falei, então tá, e se eu for? Tu tá comigo? Tô contigo, tá. Então tá. Daí foi. Aí eu fui para uma primeira eleição que eu fiz 406 votos. Na segunda... perdão. Eu fiz 557. E na segunda... 538 na primeira e 806 na segunda. Né? Até eu não sei onde eu tirei 806, eu fiz uma confusão. E, cara, fui para a segunda, né, 806 votos. Ambas as campanhas só de boca a boca, sem investimento pesado. Né?
Tanto que eu sempre falava pra turma, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não tento te convencer que tu tem que votar em mim. Eu digo assim, ó, o meu nome está aqui à disposição, se tu acredita em mim, se tu concorda comigo, quer me ajudar, vem junto. E talvez, se eu fosse mais ativo e mais, não vou dizer intimista, mas que eu cobrasse mais as pessoas, eu preciso da tua ajuda, vem comigo, vamos junto nessa caminhada, eu poderia ir mais longe, mas é a maneira que eu penso, entende? Eu sempre tive comigo isso. Se é para ser, vai ser. E isso te levou à segunda suplência? Na verdade, foi a terceira, né? E a possibilidade de assumir vários momentos Isso, na Câmara. Porque eu fiquei de terceiro suplente, o segundo saiu do partido, então eu fiquei daí como segundo. E aí aconteceu, né? Que o Felipe saía algumas vezes, e eu achei muito bacana da parte do Felipe. Todas as vezes que o Felipe sai da Câmara, ele tira uma licença não remunerada. Então, pô, a gente sabe que é uma prática que alguns fazem, eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou dizendo que a gente sabe que isso acontece, né, em várias esferas. Então, eu acho muito bacana da parte dele. Toda vez que ele saberia que ia se ausentar, ele faz uma licença não remunerada para permitir que eu assumisse, né, no lugar dele. E ele sempre fala muito isso, que, pô, eu assumi como suplente, eu sei como isso é importante, como isso vai fazer a diferença, para tu formar novas lideranças, para o partido também criar corpo, né? Mostrar, né, quem são os suplentes e tal. Então eu achei muito bacana da parte dele, né? Como é que foi a tua participação na política nesse momento, Caju? Cara, nessas oportunidades. Sabe que a primeira vez... Que é o momento que tu tá ali na casa do povo, com a tribuna à tua disposição. Sabe que a primeira vez, assim, foi meio que a prova de fogo, assim, porque eu assumi 4 sessões, assim, uma atrás da outra, né? Então, tem coisas engraçadas que acontecem assim nos bastidores que o pessoal nem imagina, né? Então, eu costumo brincar, eu estou falando com o Dr. Gerson Petef, ele senta atrás de mim, né? E aí eu disse assim, Petef, a primeira regra que eu aprendi, tu nunca vai para a Câmara de Vereadores de camiseta. A minha esposa falou assim, nossa, Caju, como tu estava nervoso, a tua voz estava trêmula. Eu falei, não, eu estava morrendo de frio, cara, o ar-condicionado era reto em mim. E eu de camiseta, sabe? Com aquela camiseta da campanha. Sabe? Cara, eu segurava o mouse tremendo, assim, ó. E aí, a primeira vez que eu fui votar, eu tava tremendo e o mouse não tava funcionando direito. Eu votei errado, cara. Deu, presidente, eu votei errado, gostaria de mudar meu voto. Daí eu fico pensando, pô, quantos iam falar isso, sabe? Podia ficar quietinho. Não, eu votei errado e tal. E aí, de cara, já teve uma votação que foi bem complicada. A segunda votação daquela noite foi sobre um aumento, um reajuste salarial. Pai, o bicho pegando, né? E era para ser aprovado. E aí eu disse, não, vou votar não. Daí meus colegas ali na volta, eu fiz assim com a cabeça, né? E aí começaram, tu vai votar não? Eu falei, vou votar não. Ah, mas vai todo mundo votar assim? Não, eu vou votar não. Daí eu escutei os argumentos, assim, tava o Ângelo Lousada, por parte da saúde, a Milena por parte da Comusa, e eles tomaram a palavra, falaram na tribuna, e os questionamentos e todos os dados que eles trouxeram, eu falei, não, eu acho que não deve ser aprovado isso, nós temos que ver isso. E a pressão pegando, os professores gritando, cara, pegando pesado, assim, sabe? E aí no intervalo eles vieram falar comigo e tal, e eu disse, gente, eu vou votar não, mas não por causa da bagunça que estão fazendo aqui. Quem me convenceu foi a Milena e o Ângelo. Argumentos. Essa coisa de pressão, eu tenho comigo o seguinte, se eu acho que eu tô certo, cara, e a minha consciência diz, cara, faz isso. Pode ser 13-1, eu vou ser o 1. Sabe? Eu não vou muito por essa questão de pressão, não pega. Porque eu acho o seguinte, Rodrigo, se tu sentar naquela cadeira lá, tu tem que ter posição. Tu não pode ficar em cima do muro e tu não pode... Ah, não, mas fulano não vai gostar. Não, não. Beltrano. O que é opinião pública? Tu tá ali como um representante. E aí eu faço apenas aquele exercício, assim, que eu aprendi lá com o seu Antônio. O que é o certo a se fazer? Se a tua consciência diz que é isso, faz. Agora faz com convicção. Sabe? Então, para mim foi muito bacana, assim. Eu fui, eu acho que um ponto-chave naquela votação, por incrível que pareça, assim,
como suplente, de cara já ter feito assim, como é que eu vou dizer, deixar a minha marca, sabe? E daquelas 4 sessões que a gente teve, 3 foram das mais longas que teve na Câmara de Vereadores. Sessão de 3 horas, 4 horas, né? Horas. Bicho pegando. Né? Bicho pegando. Na segunda sessão eu descobri que a gente não pode ir no banheiro da Câmara de Vereador e abrir a torneira com vontade. Cara, eu tomei um banho, velho. É muito engraçado, daí eu assim, pá, olha aqui, eu tava com uma camisa clara, tipo que nem a tua, assim, ó. Ficou manchada, né, cara? Molhado, pá. Vou ter que me esconder um pouquinho aqui pra não aparecer a camisa na TV, né? E aí depois eu fui no banheiro e eu vi assim também que, cara, tu tem que ter muito cuidado com certas conversas, porque eu tô no banheiro lá lavando as mãos, o bicho pegando assim na saída do estacionamento ali, sabe? Tu tem que votar isso, tem que fazer o que quer. Tu ouve tudo ali, né? E eu, cara! Então tu vai pegando umas nuances assim, sabe? Mas, cara, foi uma experiência extremamente boa. Todos os colegas, assim, ó, me receberam muito bem, me dou bem com todos eles. Não tenho nenhuma desavença, atrito com nenhum, independente se a gente pensa igual ou diferente. Foi muito bacana, assim, aquelas 4 sessões, assim. Então eu fiquei 12 dias como vereador. Depois eu assumi mais 2 vezes, agora eu assumi mais 2. E todas as vezes, cara, foi bem importante, assim, eu expor o que eu penso, as votações, sabe? A troca de ideias ali. Eu achei que foi muito Tá mais fácil ser político hoje por conta da quantidade enorme de informações que a gente tem acesso? Ou tá mais difícil por conta dessa quantidade de pessoas dando opinião, esse aprofundamento da divisão de nós e eles, essa divisão que o Brasil está... Cara, Rodrigo, eu costumo dizer o seguinte, essa história de terceira via, na minha opinião, até agora ela não existe, tá? E aí eu costumo dizer, cara, é 0 ou é 1, é par ou é ímpar, é preto ou é branco, é Grêmio ou é Inter. Cara, é direita ou é esquerda. Né? Eu acho que é muito válido o momento que a gente está vivendo hoje, porque o pessoal está se interessando mais. Tá complicado, tá pesado o clima, tá, mas o pessoal tá se posicionando. E isso é o que eu defendo. Cara, te posiciona. Mesmo que eu não concorde com o que tu pensa, te posiciona, cara. A pior coisa é tu ser o isentão, tu ser em cima do muro, tu deixar os outros escolher por ti. Te posiciona. Todo mundo erra, cara. Discute política, vai participar, cara, vai fazer parte. Meu pai sempre falou uma coisa, né? Como eu disse, meu pai, ele foi um homem muito simples, não teve estudo, mas ele tinha uma sabedoria muito grande, assim, sabe? A escola da vida ensinou muita coisa para ele. E ele sempre me falou uma coisa. Política, religião e futebol não se discute. E eu concordo. São pontos que a gente conversa. Se tu pode conversar, tu conversa. Se partir para discussão, falou, vamos parar por aqui. E hoje a gente conversa muito sobre política. Com muita gente. Isso é bom. É muito bom. Cara, eu vou te dar um exemplo assim, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu já votei no PT e não foi uma vez, votei mais. Hoje eu nunca mais votaria no PT. Hoje eu nunca mais votaria, não, eu nunca mais voto, né? Cara, um dos vereadores que eu tenho o melhor convívio lá, que eu muitas vezes eu ajudo ele, Enio Brizola. Por quê? Quando ele está defendendo o que é melhor para a população e tem pautas positivas, cara, conta comigo. Não vai achar que eu vou ficar contra ele, porque não. Da mesma maneira que eu posso ter um colega meu... Sem ranço ideológico. Não, velho, de maneira alguma. Quem é que é o beneficiado? É por um todo? Pela tua visão, dá para pensar que a gente pode ser otimista. Cara, acredito que sim. Eu acredito assim... Acredito, e é uma coisa que às vezes a gente tem que ter cuidado entre o que tu acredita e o que tu gostaria que fosse. Mas eu tenho comigo, assim, que se Deus quiser, segunda-feira, velho, eu acho que o presidente é reeleito, na minha visão. A gente está gravando esse programa, vai ao ar só na outra semana, então, né? assim, gravando esse programa dia 20, quem assistir 20, já vai saber se eu acertei ou não, Ah. né? Mas uma coisa que eu gosto muito, o presidente pode ter todos os defeitos dele, mas ele sempre fala, nós e somos irmãos. Vamos parar com isso de dividir, velho. Essa história de dividir para agregar, entendeu? Hoje tá muito subgrupos, assim.
Isso é ruim para todo mundo, cara, sabe? Então, eu acredito que assim, ó, cara, se Deus quiser, é o que eu clamo, cara, eu rezo para isso, o presidente seja reeleito. E segunda-feira vamos seguir tocando a vida e vamos reconstruir ou continuar construindo um país onde todo mundo é irmão, velho. Vamos parar de falar, botar nordestino contra sulista, sabe? Vamos parar de botar patrão contra empregado contra patrão, sabe? Criar essas divisões de... Estão batendo muito de novo na questão do racismo. Cara, vamos parar com isso aí, meu. Todo mundo é igual. Ah, porque mulher ganha menos do que homem. No meu círculo, eu não vejo isso. No meu círculo. Pode ser que em alguns lugares isso aconteça. Eu não vejo isso, entendeu? Então são narrativas assim que tu vê que é para incendiar a coisa. Vamos parar, meu. Vamos trabalhar pelo bem maior, sabe? Pô, nós estamos num horizonte se desenhando aí. Vamos ter energia, vamos ter comida, a economia se estabilizando. Cara, hoje o Brasil é um país privilegiado. Não vamos deixar esse tipo de coisa bagunçar tudo, entende? Vamos engatar a segunda e tocar. Acabamos de passar por uma pandemia, todo mundo foi prejudicado, né? Tá na hora agora de a gente colher os frutos, né? Muito bem, tá aí o Caju, suplente de vereador, mas antes de qualquer coisa, né, comerciante, mecânico de bicicleta e DJ. Adorei conversar contigo. Foi um prazer, Rodrigo. Sabe que eu fiquei muito lisonjeado quando tu me convidou para vir, porque, pô, já vi muita gente sentar nessa cadeira aqui, mas eu nunca imaginei que... Tu é uma grande personagem da nossa cidade também, fazendo a diferença todos os dias. E nosso vizinho aqui da Vale TV também, exatamente. Né? Hoje numa conversa de peso com Giovanni Pereira, o Caju. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.